Oi, senhor. Hoje eu e a Su vamos explicar a questão 7 da página 783 do livro. Em primeiro lugar, a gente levou em consideração que Capão da Canoa é uma cidade, ou seja, a nossa cidade, com predominância do setor terciário da economia. Então, a nossa lista ficou, com base no setor que essa cidade tem como predominante, de comércio, saúde, educação, serviços de alimentação, transporte e serviços bancários. Atividades econômicas relacionadas a essas categorias. As atividades que precisam da maior mão de obra, que necessitam de uma maior mão de obra, são as do setor primário da economia. Um grande exemplo disso é a agricultura manufaturada, que precisa de muita mão de obra para conseguir suprir com a necessidade que a população requer de alimentos. Coincidentemente, essas profissões elas também requerem um maior esforço físico do trabalhador, que é um fato importante de notar. As que precisariam, então, de menos mão de obra seria as relacionadas justamente ao fator secundário da economia, ou seja, as atividades econômicas relacionadas às indústrias e a transformação da matéria-prima em produto. Já que as indústrias normalmente possuem um sistema altamente tecnológico e autossuficiente que consegue se programar muitas vezes até sozinho. Então a quantidade de trabalhadores e de pessoas realizando essas atividades é muito menor, porque as máquinas já fazem os trabalhos. Sendo assim, tanto se a gente estiver pensando na lista que eu falei no começo do vídeo, quanto na relação entre a agricultura manufaturada e o processo das indústrias, é preciso sim um nível de escolaridade diferente conforme a atividade. Por exemplo, numa indústria, apesar de ter menos mão de obra necessitada, a mão de obra tem que ser qualificada, tem que ser especializada. Ou seja, quem trabalha numa indústria precisa ter uma especialização para saber como que as máquinas funcionam e poder operar elas. Não é qualquer um lá que vai e pum. E da mesma forma, no setor terciário, tu precisa ter uma especialização para ser professor, por exemplo. Tu precisa ter uma especialização para ser eletricista, que são profissões do setor terciário. Já no fator primário, que seria a agricultura manufaturada, a caça, a pesca, a pecuária, muitas vezes não é necessário tu ter uma escolarização, uma especialização nisso, acadêmica, entendeu? Porque normalmente o serviço ele vai ser mais braçal, vai ser um serviço mais físico, não é tão necessário a uma especialização acadêmica para isso. Questão C da 7 pergunta se há mais homens ou mulheres trabalhando. Bom, é muito mais fácil ter mais homens trabalhando que mulheres por conta do machismo que ainda existe na nossa sociedade. Uma das coisas que comprova isso é que no dia 8 de março de 2019 foi divulgada uma pesquisa feita pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, que diz que a desigualdade entre homens e mulheres mudou em apenas 2% nos últimos 27 anos. Além de que a dificuldade das mulheres conseguirem emprego é 26% inferior à dos homens, e mais de 41% das mulheres com curso superior estão fora do mercado de trabalho e apenas 17,2% dos homens com graduação estão desempregados. Além de que as mulheres ganham 25% menor do que os homens no mundo. E já na questão D da 7, pergunta se há igualdade entre os negros, brancos e pardos, ou se existe alguma atividade que prefere um grupo do que o outro. Bom, ainda não existe igualdade de etnias no trabalho, porque uma pessoa negra ou parda tem muito mais dificuldade de encontrar algo para trabalhar do que os brancos. Os que têm o ensino superior completo, 5,5% dos homens brancos estão desempregados e 7,1% das pessoas negras estão desempregadas. E o que tem o ensino médio completo ou superior incompleto, 11,3% dos brancos estão desempregados e 15,4% dos homens negros estão desempregados.
Além de quando eles trabalham, o salário também é bem diferente. Como, por exemplo, as pessoas negras, elas ganham 31% a menos do que as pessoas brancas. Bom, Sor, essa é a explicação minha e da Mel das questões que tu pediu pra gente fazer do livro da questão 7. E é isso, tchau!